O novo livro de Adriana Lunardi, Contos Céticos, nos coloca diante do cotidiano mais cru das grandes cidades. Ele é feito a partir de frases líricas, de um certo lirismo misturado com uma certa dose de humor. E por isso torna-se mais real este universo que fala de pandemia, que fala de dores, que fala de velhice, mas que, sobretudo, termina com uma grande lição de paixão pela vida, uma grande lição de amor. Adriana, Contos Céticos, ele se apresenta logo com uma coisa que chama muito a atenção. Não é que você está retornando à literatura, mas porque você nunca se distanciou da escrita do conto. Atualmente estava se dedicando muito à escrita de roteiros e tal, se dedicando mais ao trabalho no cinema, na televisão, né? Quer dizer, como é essa retomada aí da sua carreira de escritora de livros, né? Tempo da televisão consome-se rapidamente, né? Então, para escrever, por exemplo, um seriado, que foi o caso, foram necessários mais de 3, 4 anos, né? Desde a concepção da primeira sinopse até a reformulação e a escrita dos 12 episódios que foram ao ar. Foi um tempo muito longo, cercado de circunstâncias assim que não eram muito favoráveis nem para a escrita naquele momento e nem assim do ponto de vista pessoal. Então, de fato, eu tinha que fazer uma opção entre a prosa e a dramaturgia. E como a dramaturgia era meu ganha-pão na época, essa opção não era uma opção entre dois amores, né? Era uma opção entre o necessário e aquilo que eu sabia que sempre estaria ali, né? Então, os anos se passaram, enfim, foram tempos de dramaturgia e depois uns tempos um pouco mais difíceis, assim, entre os quais a intromissão da pandemia e, e nisso se passaram anos, né? E a prosa estava ali. Eu voltei a escrever prosa durante a pandemia, na verdade. Os contos são muito atuais, inclusive ele fala da pandemia também. Um dos contos chega a refletir sobre essa coisa maluca, né? Porque as pessoas voltaram muito para dentro de casa e me parece que aquele não era o ambiente dele, né? E seu conto reflete um pouco isso, essa, digamos assim, inadaptabilidade ao ambiente doméstico, né? Quer dizer, é isso mesmo a reflexão que você faz da pandemia na sua literatura. Eu vivia aquela experiência e me perguntava se futuramente a gente ia se referir a esse tempo é, é, como uma experiência completamente assim deprimida e com aquela carga assim de sentimento que nos deixou diante da vida, né? Uma ameaça muito séria, muitas pessoas morrendo em torno da gente e simultaneamente no mundo inteiro, né? Então não era algo assim que acontecia no país ou em algum lugar específico, era uma experiência global mesmo, né? E achava que isso apareceria na arte, na literatura, como uma experiência íntima mesmo, né? Não necessariamente tematizando aqueles anos, aqueles meses e quase anos, né,
em que ficamos ameaçados por um vírus, né? Mas por curiosidade, assim, eu resolvi retratar exatamente aquele cotidiano, que era um cotidiano tão silencioso, né? Tão voltado assim para as coisas interiores da gente, né? E de algum modo, o que continuava acontecendo naquele meio tempo, né? Como experiência, assim, mesmo que a gente não encontrasse as pessoas, havia um, es- um intenso contato, né? Via textos e tal, via telefonemas, né? E, e eu acabei retratando assim uma, um dia, né? Naquela durante a, o lockdown, né? Nós ficamos em casa. O Contos Céticos são 9 contos, né? E uma nota de destino. Mas você sempre trabalha muito com esse universo introspectivo, esse universo interior. Todos os personagens estão muito interiorizados mesmo dentro, né? Dentro a vida, né? Dos seus personagens se limita muito ao corpo, né? Quer dizer, ao espaço mesmo interior dele, né? Está muito voltado para essas reflexões. É uma característica de sua literatura também, não? Acho que você pode dizer isso melhor do que eu. Você acompanha a minha carreira já há algum tempo, escreveu sobre A Vendedora de Fósforos, né, que foi meu romance. E sendo um autor como você sabe que a gente escreve o que a gente pode escrever, né? Eu não procuro muito entender racionalmente o que eu faço, né? Eu sei que eu tenho um certo repertório e uma maneira de ver o mundo, né? E um olhar, eu acho, sobre esse mundo que é perpassado assim por uma certa solidão e silêncio, né? Então acaba que esse é o meu pequeno caos interior, né? E de onde eu tiro de vez em quando alguma narrativa, né? Então é muito difícil eu ter uma noção exata do que eu faço. Eu sei que eu vou fazendo e eu vou me virando com uma certa tentativa de dar ordem ao meu pensamento, às minhas emoções, né? E há uma coisa interessante na sua literatura, porque ela fala muito de uma certa tragicidade urbana e atual, muito forte, mas essa tragicidade não é dita de uma maneira trágica, digamos assim, né? A sua escrita, não que ela suavize o problema, não é isso, mas ela diz o problema de uma maneira mais encantadora do que propriamente busca um encanto ao invés do choque, digamos assim, né? Me parece muito isso na sua literatura como um todo, né? Você também sente isso, essa busca dessa de refletir os dramas cotidianos de uma maneira mais menos grave, mais suave, né? O que o faz até mais real, né? Eu acho que eu tenho uma percepção que poderia ser muito trágica, assim, de tudo, né? Não poderia explicar por quê, mas talvez um olhar agudo que não queira desviar, assim, não quero desviar o olhar das coisas, né? Não quero deixar para lá, né, aquilo que me incomoda ou aquilo que eu sinto me incomodar, né? Por outro lado, eu acho que teve um momento assim que
como isso poderia, de fato, trazer só sofrimento, e a gente vive, né, numa cultura que estimula muito, né, a verdade pelo sofrimento, né, enfim, catolicismo, né, essa nossa cultura judaico-cristã, ela tem uma pedagogia que valoriza a, o valor, né, de um bom sofrimento, né? E eu acho que teve um momento em que eu percebi que não era só isso, né? Que talvez um passo atrás, um distanciamento, trouxesse outra dimensão, né? Enfim, dessas dificuldades de enfrentar certos fatos da vida, né? E aí entravam outras linguagens que não só a do drama, né? Ou o pensamento trágico, que era a ironia e o humor, né? E que eu acho que foram, assim, a ironia como uma figura, né? Ao lado da metáfora, que são as nossas grandes ferramentas de construção do texto, foi algo assim que eu tentei trabalhar. Aí eu fui atrás da ironia. E comecei a entender a linguagem do humor, né? Que me afastou um pouco, eu acho, e mais do que me afastar, eu acho que enriqueceu assim esse ponto de vista, em que eu não precisava levar tudo tão a sério sempre, né? Que eu poderia entender que os processos da vida estivessem ele onde estivessem, as dificuldades, sei lá, de me tornar uma autora, ou a minha relação com as pessoas, a minha relação com as instituições, elas também tinham um quê, assim, de uma criação que, que poderia ser desmontada, às vezes, simplesmente com um ligeiro afastamento, né? Que não era assim para negar o problema, mas que ir ao encontro com alguns escudos de defesa, talvez, né? E que também podia ser divertido. Na verdade, eu acho que o que eu busco mesmo é alguma coisa divertida nesse projeto, sabe? De vida e de escrita. Sim, e é interessante porque você, no Contos Céticos, você retoma uma coisa que é muito cara à sua literatura, que é a conversa do escritor, né? Hum. Trazendo, porque a gente tem muito a visão, de que o escritor é aquela pessoa que fica ali no seu canto, criando seu mundo e tal, como se ele fosse alheio ao mundo normal, né? E você faz questão de trazê-lo à normalidade da vida, digamos assim. Já em outros contos seus, você já faz isso, né? E agora também repete essa dose, né? Trazer essa vivência. Quer dizer, como é esse trabalho também de certa forma, trazer o ser isolado para a vida? Olha, eu acho que não existe essa dualidade. Sim, eu acho que a gente, né, vive ou tem que parar em algum momento para escrever. Então, são horas do dia, né? Equivale. Escrever é um ofício, afinal, né? Ele pode ser mal remunerado, mas mesmo assim é um ofício. A gente tem que dedicar horas a ele, fazer pesquisa, formar-se como autor, né, como escritor. Então, ele é um ofício como o do marceneiro, né? Mas tem algo que o torna diferente do ofício do marceneiro, e que para mim é um prazer maior, é que não existe uma dualidade assim entre ser escritor e ser uma pessoa que sai à rua e vai fazer compras no supermercado, né? A gente é escritor o tempo todo, né? A gente está sempre é quase como uma segunda natureza, né, que a gente carrega, né, dentro de nós. Eu vejo o mundo como uma possível narrativa o tempo todo e então os canais comunicantes assim entre a arte e a experiência
eles estão totalmente abertos, né? E eu tive uma grata experiência, assim, de comprovar isso num- uma residência que eu fiz durante 6 meses, 8 meses, talvez, em que eu fui paga para escrever, assim. Eu não tinha responsabilidade nenhuma e eu não precisava escrever se eu não quisesse, mas eu estava ali porque eu era escritora. E foi incrivelmente um momento feliz na minha vida e que eu fui muito produtiva e eu era produtiva em tudo, assim, eu era produtiva escrevendo, eu era criativa decorando o lugar em que eu estava e quando eu ia correr e quando eu saía à rua, eu percebia assim que nunca houve essa diferenciação. A dificuldade toda que a gente tem vivendo numa cultura em que a gente é obrigada a dividir-se entre aquele que cria e aquele que precisa ganhar a vida de algum modo, ela, ela traz um falso padrão assim para a gente, né? Em que, então agora eu vou parar e escrever, agora eu sou escritora. Não, a gente é escritor o tempo todo, né? É como se essa divisão ela fosse artificial para a gente, né? Como assim, Uhum. deixe de ser um pouquinho quem você é para pagar as contas. Não, não posso, eu sou essa sempre, né? E o trabalho do escritor, ele também é um trabalho de observador, né? Então, quer dizer, a nossa vivência cotidiana, a gente está sempre observando uma coisa ou outra que vai nos trazer motivo, de certa forma, para para alguma escrita, né? Uhum. A mãe do Gabriel Garcia Marques dizia que não contava nada para ele, porque tudo ele botava nos livros. Então, que ela Sim. não contava nada para ele, e não é para isso. É mais ou menos por aí. Agora, É. também há uma reflexão muito bonita que você faz aqui sobre a questão da velhice, né? Hum. O envelhecimento, não como uma condenação, mas como uma necessidade natural da vida, né? É uma coisa interessante, uma reflexão até aí, ó, bem humorada, bem trabalhada, bem conduzida, né? É um conto muito interessante também, né? Quer dizer, como é essa sua visão da velhice também, que você acaba trazendo para os contos? Bodas de pó, né? Você está se Sim. referindo. Uhum. É curioso, assim, porque, bem, com o passar do tempo, assim, eu fui percebendo uma coisa muito curiosa, que é, é, ao contrário do que eu tenho visto e falado, assim, com pessoas, eu gostei muito de amadurecer, eu estou gostando muito desse processo do envelhecimento, sabe? A impressão que eu tenho é que eu estou chegando a um lugar em que eu sempre estive. Assim, de algum modo, eu sempre tive a idade que eu tenho agora, e o que me atrapalhava eram justamente as demandas de outras épocas, sabe? Ah, e que existe um equilíbrio agora, sabe, entre o que eu penso, o que eu sempre pensei, o que eu sinto, e esse momento de vida que requer menos multiplicidade assim do meu agir do mundo, porque antes eu precisava provar tanta coisa para tanta gente o tempo todo, precisava provar para os meus pais, para os meus professores, para os meus pares, enfim, que sim, tinha algum valor naquilo que eu fazia, e que encontrar a justa forma para isso me custava muito. E hoje, assim, com as experiências que eu vivi, e que não foram
poucas e que foram muito difíceis, assim, é, mergulhadas, assim, me exigiram mergulhos muito longos, profundos, assim. Bem, ao fim, estando aqui agora, eu percebi isso, assim, que eu me sinto mais confortável nessa pele de alguém que já veio tantas décadas, finalmente. Agora, e a sua nota de destino, né? Porque você termina o livro com essa nota de destino, e outra coisa não é senão uma grande declaração de amor ao ofício, né? E à vida mesmo, né? Sim. É, são as duas. É, assim, é o que eu consegui fazer, né, com essa experiência, né, enfim, com a vida, né, seja lá onde couber esse conceito, né, o que seja viver, né, para mim sempre foi o buscar, assim, um modo de organizar isso, para mim sempre foi a escrita, então é como se ao viver eu precisasse também dizer dessa vida, né? E dizer aqui, querendo, por isso, dizer, escrever sobre essa vida, porque é como se esse viver ganhasse um volume maior também, né? Então tá, então é isso que eu percebo e a palavra vai sempre atravessar a minha experiência, né? Porque sem a palavra talvez a experiência fique menor, né? Eu busco na palavra uma certa uma maior realidade, eu acho, para o que eu estou vivendo, sabe? Aproximar-me assim de uma não só da expressão, mas do sentido assim que aquilo traz para mim, né? Como se eu não quisesse deixar escapar, né? Nem um segundinho, nem uma palavra. E agora, você continua escrevendo contos? Você está escrevendo algum romance? Enfim, como é que está a escritora Adriana Lunardi? Eu acabo de publicar os contos céticos e então nesse embalo assim da publicação assim, sempre as luzes se acendem de novo na gente, né? E há provavelmente uma narrativa mais longa que eu esteja escrevendo agora e junto a isso eu tenho um trabalho que me aproxima da ciência agora, então eu presto um serviço a uma instituição que trabalha com ciência e que é um universo muito novo que se abre para mim, assim, né? Eu sempre tive muito ao lado da arte, agora eu estou olhando para a ciência e para o que é, né, essa visão de mundo, né, como ela é pensada. E eu acho que isso vai acabar atravessando, assim, meu fazer literário, né? Então, pretendo escrever uma narrativa mais longa agora e, e, e é isso, né? A gente está sempre atrás do melhor livro que a gente possa escrever, né? Claro, a gente está sempre com um projeto na cabeça e outro no computador. É Exato. sempre isso, né? Adriana, foi ótimo conversar com você. Muito obrigado pela sua participação aqui no Leitura. Grande abraço. Eu que agradeço. Muito obrigada.